A gente segue ainda falando de eleições 2024, corrida eleitoral aqui em Picos, corrida eleitoral ao Palácio Coelho Rodrigues. Na manhã de hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de votos para prefeito em Picos. Pesquisa do Instituto Credibilidade. Informação para você confere a partir de agora dados, números sobre essa pesquisa de intenção de votos para prefeito em Picos. Você confere comigo e a Paula no telão esses números. Pesquisa de opinião para prefeito em Picos. O período de coleta dessa pesquisa foi do dia 28 a 30 de setembro. A margem de erro é de 3,44% para mais ou para menos. O instituto responsável por essa pesquisa é o Instituto Credibilidade. Logo aqui embaixo você tem o número do registro dessa pesquisa junto à Justiça Eleitoral, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Logo na sequência, a próxima cartela com informação é o primeiro recorte dessa pesquisa do Instituto Credibilidade. Primeira pergunta, intenção de voto, pesquisa espontânea. A gente reforça essa pesquisa espontânea quando o Instituto coloca as pessoas para fazer a pesquisa na rua. Existe a pesquisa espontânea e a estimulada. Esse primeiro recorte é a espontânea, é quando a pessoa que é entrevistada, ela não recebe a informação. Você vai votar em quem? A, B, C ou D? Não, só pergunta, você vai votar em quem? E ela diz em quem ela vai votar. Nesse recorte, intenção de voto, pesquisa espontânea. Aparece liderando essa intenção de votos o candidato a prefeito em Picos pelo MDB, o Dr. Pablo Santos, acumulando 52% da intenção de votos a prefeito em Picos. Na segunda posição está o candidato pelo Progressistas, o Gil Paraibano, com 34,50%. Na terceira posição, o empresário Cacique, que disputa a eleição pelo Cidadania, com 3,75% dos votos. Não sabe ou não opina, 9,75% dos votos. Nesse recorte dessa pesquisa espontânea do Instituto Credibilidade, Paulo, a gente consegue observar o mesmo cenário de outras pesquisas do Instituto Credibilidade, onde aparece o candidato do MDB, o Dr. Pablo Santos, nessa liderança de intenção de votos a prefeito em Picos. Além desse ponto, Clepson, da liderança do candidato Pablo Santos, do partido do MDB, eu também destacaria que nessa pesquisa espontânea, o candidato Cacique da Terceira Via, ele é citado pelo eleitorado picoense, que tem a margem de 3,75% dos votos, e a gente observa que o número de indecisos, não sabe ou não opina, não tem uma opinião formada sobre em quem votar nas eleições municipais de 2024 no município de Picos, ele sofre uma redução, Clepson. Das pesquisas anteriores registradas, o número de indecisos, ele permeava entre 14% a quase 20%. Nessa pesquisa, nesse cenário que o Instituto Credibilidade aponta para a eleição no município de Picos, o número de indecisos é de apenas 9,75% dos votos. Diante desse número que a gente tem, diante desse cenário, esse número de indecisos, ele é um número considerável, porém, ele não implicaria numa modificação entre os dois candidatos que polarizam a disputa dessa eleição, que é o candidato da oposição, Pablo Santos, que tem aí 52% da intenção de votos, contra o candidato da situação, o atual prefeito de Picos, Gil Paraibano, que soma aí o percentual de 34,50% dos votos, Clebson. Desse recorte da pesquisa espontânea, nós vamos trazer números agora da pesquisa estimulada. A pesquisa estimulada é quando o agente da pesquisa, do Instituto Credibilidade, quando ele aborda a pessoa, ele traz os nomes. Você vai votar em quem? No candidato A, B ou C. Nesse recorte da pesquisa de intenção de votos, a pesquisa estimulada, o candidato a prefeito em Picos pelo MDB, Dr. Pablo Santos, aparece na liderança com 55,13% dos votos. Na segunda posição, o candidato pelo Progressistas, Gil Paraibano, com 35,38%. Na terceira posição, o candidato pelo Cidadania, o Cacique, com 4,38%. 4,38% o candidato Cacique. Não sabe, não opina, 3,63%. Nenhum, nulo ou branco,
1,50%. Nesse recorte, Paula, quando a gente sai da pesquisa espontânea e vai para a estimulada, a gente observa que todos os candidatos, eles sobem o seu percentual. Principalmente o que está na primeira colocação, que é o candidato Pablo Santos, ele sai de 52% e ele vai para mais de 55%, quando sai da espontânea para essa pesquisa estimulada. Isso, novamente o candidato da oposição, Pablo Santos, lidera nesse recorte da pesquisa estimulada, seguido aí do candidato da situação, Gil Paraibano, que soma aí 35,38% dos votos. Nesse cenário que eu também chamo a atenção do telespectador do Jornal de Picos que está acompanhando essa apresentação da pesquisa realizada pelo Instituto Credibilidade, é que o número de indecisos, não sabe, não opina, ele também sofre uma drástica queda. Vai aí para 3,63%. Nesse cenário de pesquisa estimulada, em que os candidatos são apresentados, esse número de indecisos ele também não afetaria mais o resultado. Isso que a gente traz, pessoal, é o que a pesquisa do Instituto Credibilidade aponta. Então, esse percentual de indecisos ele não implicaria numa modificação de resultado. Nesse sentido, o candidato da oposição, Pablo Santos, continuaria liderando a intenção de votos aqui no município de Picos. E nesse cenário da pesquisa estimulada também aparece aí o número de nenhum, nulo ou branco, né? Que é quando a pessoa ela decide não votar em nenhum dos candidatos e opta por essa opção lá na urna. Então, nesse caso, o número também é considerado bem baixo, apenas 1,50%, Clebson. Número para você agora do Instituto Credibilidade, informação sobre votos válidos. Pesquisa estimulada, votos válidos, como é que fica esse cenário para as eleições aqui em Picos. Intenção de votos, pesquisa estimulada, votos válidos. Dr. Pablo Santos, candidato a prefeito em Picos pelo MDB, nesse cenário aparece com 58,10%, liderando esse recorte. O Gil Paraibano, candidato a prefeito pelo Progressistas, aparece com 37,29%. O candidato Cacique, do Cidadania, aparece com 4,61%. Daira Janeide, a gente já passa para a segunda cartela também, trazendo informação para a audiência do Jornal de Picos a respeito de qual a pergunta que o Instituto Credibilidade fez para o eleitor picoense. Não votaria de jeito nenhum. Pesquisa também estimulada do Instituto Credibilidade. Já nesse cenário, o candidato pelo Progressistas, o Gil Paraibano, aparece liderando essa rejeição com 36,38%. Dr. Pablo Santos, do MDB, 27,50%. Cacique do Cidadania, 14,63%. Sem rejeição, 18,25%. Não sabe, não opina, 3,25%. A gente conta agora com os comentários da Paula sobre os votos válidos, né, Paula? Quando o Instituto Credibilidade faz a filtragem apenas desses votos válidos e a gente observa mais uma vez o candidato pelo MDB, o doutor Pablo Santos, aparecendo nessa liderança e novamente com uma distância expressiva do segundo candidato. Isso, Clebson. Quando você pega a questão do cenário de votos válidos, essa crescência dos candidatos, da opinião das pessoas, dos eleitores sobre os candidatos, ela tem um aumento considerável, onde o candidato da oposição, Pablo Santos, lidera com mais de 20% da intenção de votos do eleitorado picoense. Então, é um percentual bem representativo, que representa aí um distanciamento considerável em relação ao segundo candidato apontado pelo público entrevistado, que na ocasião é o Gil Paraibano, com 37,29% dos votos. Então, a gente tem um cenário de distanciamento, isso é o que aponta o Instituto Credibilidade, um distanciamento considerável entre os dois candidatos da situação e oposição que polarizam, nesse cenário apresentado pela pesquisa, a disputa do Palácio Coelho Rodrigues. Clebson. Fechando o recorte do Instituto Credibilidade, o Instituto Credibilidade foi para as ruas de Picos perguntar para o eleitor picoense: quem você acha que vai ganhar a eleição para prefeito?
Nesse recorte, aparece liderando essa pesquisa o candidato pelo MDB, Dr. Pablo Santos, aparecendo com um número de 54,63%. 54,63% dos eleitores de Picos acreditam que o Dr. Pablo Santos, do MDB, será a pessoa, o candidato eleito no próximo domingo. Na segunda posição, com 34,88%, aparece o candidato Gil Paraibano, do Progressistas. Na terceira posição, com 4,13%, o candidato Cacique, do Cidadania. Não sabe, não opina, 6,38%. Esse é o recorte da pesquisa do Instituto Credibilidade. Paula. Esse questionamento é importante, Clebson, porque ele destaca aí o poder de confiança do eleitorado picoense em que ele acredita que deve vencer as eleições de 2024. E, novamente, assim como foi nos outros questionamentos, o candidato da oposição, Pablo Santos, lidera a intenção de votos, ou seja, aquilo que o eleitor picoense acredita que deve vencer as eleições, com essa parcial aí de 54,63% dos votos. Há também um distanciamento considerável em relação ao segundo candidato, que aparece aí mais citado, na opinião dos entrevistados, que é o Gil Paraibano. Então, cerca de 34,88% do público entrevistado acredita que Gil Paraibano pode vencer as eleições de 2024. Então, nesse recorte, a gente também tem um cenário de distanciamento considerável, né, no tocante a essa certeza de quem o eleitor picoense acredita que deve vencer as eleições de 2024. São essas as informações para você. Também tem matéria sobre essa pesquisa do Instituto Credibilidade lá no nosso portal, no cidadeverde.com.picos, como também informação sobre a agenda de compromissos dos candidatos a prefeito em Picos para hoje. Cobertura completa das eleições municipais, não só em Picos, mas na grande região picoense. Você sabe que você tem aqui na TV Cidade Verde Picos e no nosso portal, o cidadeverde.com.picos. Picos conectada 24 horas. Paula, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Clebson. E domingo tem intensivão aqui da gente, né, nesse trabalho de cobertura das eleições, e até lá. Tem muito trabalho, até domingo tem muito trabalho, muita apuração para você. Já reforço aqui o convite feito pela Paula Monese. Próximo domingo você tem um compromisso com a nossa equipe. Meio-dia, domingo, dia 6 de outubro, dia da eleição, ao meio-dia você tem um boletim com informação de como foram as primeiras horas de votação, como os candidatos foram votar ao meio-dia. De meio-dia a meio-dia e 30 você tem esse boletim. Logo mais, às 16h30, 4h30 da tarde, toda a nossa equipe entra para trazer para você a apuração. Os últimos minutos, as últimas horas de votação em Picos, como também o início dessa apuração, e a gente segue junto com a informação para você, trazendo o resultado final do próximo prefeito eleito de Picos, seus vereadores e também os prefeitos eleitos na grande região picoense. Salvo esses dois horários. Meio-dia, domingo, tem boletim. 4h30 da tarde tem todo o time da Cidade Verde com essa apuração para você de eleições 2024. Paula, obrigado novamente pela sua participação. Eu que agradeço, Cláudio.